Queridos e amados irmãos, diletos amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, Pastor Heraldo Couto. Estamos aqui para trazer mais uma mensagem da parte de Deus e vos convido para fazermos a leitura da palavra de Deus que está inserida no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, e os versículos 3 a 12, que assim nos diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguires, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos orar? Amantíssimo Deus, aqui estamos nós em Tua presença, Senhor. Abençoe seus servos, os amigos que estão assistindo esta mensagem e permaneça conosco agora e para sempre. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje a respeito do Sermão da Montanha e as bem-aventuranças. Jesus, diz a Bíblia, vendo a multidão, subiu ao monte e os seus discípulos aproximaram-se. E eis, meu amado, meu irmão, meu amigo, o monte que precisamos escalar, o elevado nível que precisamos subir. Para subir o monte, você tem que desprender mais esforços. É isso, amados. É preciso atentar para isso. Mas lá em cima você tem uma recompensa. Você tem uma visão melhor. Vamos subir agora ao monte da oração. Para orar, você tem que se esforçar. Para orar, você tem que desprender mais esforços. As bem-aventuranças, elas foram arrumadas em uma sequência bem definidas. É isso. E Jesus passou a ensinar dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito. A primeira bem-aventurança serve de chave para a compreensão de tudo quanto vem em seguida. Vou fazer uma ilustração que não tem nada a ver com pobre de espírito, mas servirá para você entender melhor o assunto. Então pense em uma pessoa pobre, paupérrima, que mora na rua porque não tem casa e nem pode pagar aluguel. Pede a um e a outro um prato de comida, chora com fome e sede e apela para a misericórdia de alguém para sobreviver. Amados, ninguém pode entrar no reino de Deus sem as qualidades neles expressas. E Jesus fala aqui a respeito de pobre de espírito. Olhe bem, essa
é a característica fundamental do cidadão do reino de Deus. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. No grego, makarios quer dizer feliz, quer dizer abençoado. É a felicidade do coração de quem está em paz com Deus. Aquele que vive na rua, no caso dessa ilustração que eu falei, e nem tem com o que se alimentar, não tem casa para morar, não é feliz. Não é feliz. Mas, no sentido espiritual, o pobre de espírito, ele é feliz. É sim. Mas os dois dependem da misericórdia de alguém. Tanto o pobre, no sentido físico, precisa de ajuda de alguém, como também o pobre de espírito, no sentido espiritual. E pobre de espírito, para que possamos entender melhor, indica aqui um esvaziamento. Você não pode encher um vaso que já está cheio. Quantas pessoas, entre aspas, como vasos, que estão cheios de orgulhos, de vaidade, de preconceito, de algo que desagrada a Deus. Já o pobre de espírito é aquele que reconhece que não é nada, que é necessitado, que ainda fazendo alguma coisa não toca a trombeta, não se acha justo como fariseu, mas se humilha como o publicano. Lucas, escrevendo, diz que o fariseu e o publicano, eles subiram ao templo para orar. E o fariseu se achava que não lhe faltava nada. Para ele, ele estava lá em cima, estava no alto. Já o publicano tinha consciência do seu pecado, da sua dependência. Significa não ter autossuficiência espiritual. Assim via o publicano. Sabia que dependia de Deus, que dependia do poder da graça divina para herdar o reino de Deus. Já o fariseu não. Então, a Bíblia diz que o publicano desceu justificado e o fariseu não. Mas vamos para outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Não é chorar por um ente querido que morreu, não. Mas chorar vendo a sua impureza, a sua necessidade, a sua fragilidade espiritual. Deus é tão puro que quanto mais você, eu, nós nos aproximamos dele, mais vemos as nossas imperfeições, as nossas impurezas, vê com mais clarezas quanto Deus é puro, e vemos os nossos pecados. O profeta Isaías, no capítulo 64, ele diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Olha, amados, mas com lágrima você vê a sua pobreza espiritual. Quando você tem consciência que você precisa melhorar cada dia mais espiritualmente. Quando os judeus voltaram da Babilônia, Esdras abriu o livro perante o povo e explicava o sentido. Fazia que, lendo, se entendesse
E a Bíblia diz que o povo chorava ao entender o que estava escrito. Disse o sacerdote: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Mas vem a outra bem-aventurança que o Senhor Jesus falara, ensinando aos seus discípulos, dizendo também: bem-aventurados os mansos. Manso, assim como Moisés, que tinha um referencial de Deus. A Bíblia diz que era o varão Moisés muito manso, mais de que todos os homens que havia sobre a terra. Olha que fato interessante. Uma certa feita, Miriam e Arão falaram de Moisés, dizendo: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou por nós? A Bíblia diz que o Senhor ouviu e os repreendeu. Mas a Bíblia fala de outros 3 homens que no deserto se levantaram contra o homem de Deus, contra Moisés: Coré, Datã e Abião. E mais 250 líderes falaram com Moisés e Arão, dizendo: olha, toda a congregação é santa e o Senhor está no meio deles, porque vós elevais sobre a congregação do Senhor. A Bíblia nos mostra que Moisés não falou nada. Moisés ajoelhou-se e encostou-se o rosto no chão. Olha, amados, quem é manso não briga, quem é manso não discute, está em paz, produz a paz. O Salmo 37, no versículo 11, diz que os mansos herdarão a terra e se deleita na abundância de paz. Glória a Deus. A outra bem-aventurança, o Senhor diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quem é a nossa justiça? Jeremias disse: o Senhor é a nossa justiça. A condição, meu irmão, meu amigo, fundamental para uma vida santa em todos os aspectos é ter fome e sede de justiça. Isto é fundamental. Assim como Davi, lá no Salmo 42, 1 e 2, assim diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, é interessante que tenhamos fome e sede, entre aspas, de ouvir a palavra de Deus, de ler, de participar na obra do Senhor. Aí o Senhor diz: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha, amados, o estado espiritual do cristão dependerá da sua fome e da sua sede da presença de Deus. Quem não se alimenta, mesmo no sentido físico, fica anêmico, fica raquítico ou até morre. Então, no sentido espiritual, não é diferente. É preciso receber o alimento espiritualmente. Mas Jesus ainda disse: bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos são aqueles que se compadecem dos que sofrem por causa
do pecado ou aflição. Aí está escrito: ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Assim disse Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração. São os libertos do poder do pecado mediante a graça de Deus. Ele tem uma santidade no íntimo. Somente os limpos de coração verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Só é pacificador aquele que é limpo de coração. O pacificador, ele esforça-se, mediante o seu testemunho de sua vida, para levar outras pessoas, inclusive os seus inimigos, à paz com Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Perseguição porque se recusa muitas vezes a transgredir os mandamentos de Deus. Se você for injuriado, perseguido, maltratado e sofrer acusação, Jesus manda você se alegrar. Parece um paradoxo. Como se alegrar se está sendo injuriado, perseguido e maltratado? Como? Por que se alegrar? Mas é isso que o Senhor Jesus nos ensina. Se alegrar porque é grande o vosso galardão nos céus. Olha, amado, lembro-me que eu tive um amigo, porque ele já faleceu, que ficou muitíssimo aborrecido comigo quando falei que eu era crente em Cristo Jesus. O homem ficou indignado. Ele não aceitava de hipótese alguma. Mas entre ele e Jesus, eu preferi Jesus, é claro. A amizade dele não me importa, mas sim a amizade e o amor de Cristo em minha vida. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Eu quero orar por você, para que Deus vos abençoe. Ore também por mim, para que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, meu Pai, aqui estamos nós em Tua presença. Vemos te pedir por este irmão, por este amigo que está neste momento, ó Pai, assistindo essa mensagem da Tua palavra. Ajude-o, ó Pai Santo, guarda, livra de todo mal. Se estiver enfermo, cura da enfermidade, resolva os seus problemas, suas questões e permaneça conosco agora e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima gravação, se assim o Senhor nos permitir. Amém.